Pseudo-obsessão é a atuação do encarnado sobre o encarnado ou a obsessão recíproca. Todos nós conhecemos criaturas dominadoras, prepotentes e egoístas, que comandam toda uma família, obrigando todos a fazerem exclusivamente o que elas querem. Tão pertinaz e ao mesmo tempo descabida, pode se tornar esta ação que, sucedente à morte do déspota, todas as vítimas de sua convivência às vezes chegam a respirar, aliviadas. No entanto, o processo obsessivo há de continuar, pois a perda do corpo físico não transforma o obsessor. Este tipo de ação nefasta é mais comum entre encarnados, embora possa haver pseudo-obsessão entre desencarnados e encarnados. Trata-se de uma ação perturbadora em que o espírito agente não deseja deliberadamente prejudicar o ser visado. É consequência da ação egoísta de uma criatura que faz de outra o objeto de seus cuidados e a deseja ardentemente para si própria como propriedade sua. Exige que a outra obedeça cegamente às suas ordens, desejando protegê-la, guiá-la e, com tais coerções, impede-a de se relacionar saudavelmente e normalmente com seus semelhantes. Acreditamos que o fenômeno não deve ser considerado obsessão propriamente dita. O agente não tem intuito de prejudicar o paciente. Acontece que, embora os motivos possam até ser nobres, a atuação resulta prejudicial. Com o tempo poderá transformar-se em verdadeira obsessão. A pseudo-obsessão é muito comum em pessoas de personalidade forte, egoístas, dominadoras, que muitas vezes sujeitam a família à sua vontade tirânica. Ela aparece nas relações de casais quando um dos cônjuges tenta exercer domínio absoluto sobre o outro. Caso clássico, por exemplo, é o do ciumento que cerceia de tal modo a liberdade do ser amado que, cego a tudo, termina por prejudicá-lo seriamente. Nesses casos, conforme a intensidade e continuidade do processo, pode-se instalar a obsessão simples, obsessão de encarnado sobre encarnado. O que dizer do filho mimado que chora, bate o pé, joga-se ao chão, até que consegue que o pai ou a mãe lhe dê o que quer ou lhe sente a mão? Qualquer das duas reações podem fazer com que o pequeno e inocente vampiro absorva as energias do oponente. O que pensar do chefe déspota no escritório? E dos desaforos? Eu faço a comida, mas eu cuspo dentro. E que tal a mulher dengosa que consegue tudo o que quer? Quais são os limites prováveis? Enquanto o relacionamento entre encarnados aparenta ter momentos de trégua enquanto dormem, o elemento dominador pode desprender-se do corpo e sugar as energias vitais do corpo físico do outro. Após o desencarne, o elemento dominador poderá continuar a proteger as relações. A agravante agora é que o assédio torna-se maior ainda, pois o desencarnado não necessita cuidar das obrigações básicas que tem como encarnado, tais como comer, dormir, trabalhar e etc. O obsidiado poderá reagir às ações do obsessor, criando condições para a obsessão recíproca. Quando a vítima tem condições mentais, esboça defesa ativa. Procura agredir o agressor na mesma proporção em que é agredida. Estabelece-se, assim, círculo vicioso de imantação por ódio mútuo, difícil de ser anulado. Em menor ou maior intensidade, essas agressões recíprocas aparecem em quase todos os tipos de obsessão. São eventuais, sem características que as tornem perenes, surgindo conforme circunstâncias e fases existenciais, podendo ser concomitantes a determinados acontecimentos. Apesar de apresentarem, às vezes, intensa imantação negativa, esses processos de mútua influenciação constituem obsessão simples, tendo um único obsessor. Quando a obsessão recíproca acontece entre desencarnado e encarnado, é porque o encarnado tem personalidade muito forte, grande força mental e muita coragem, pois enfrenta o espírito em condições de igualdade. No estado de vigília, a pessoa viva normalmente não sabe o drama que está vivendo. É durante o sono e desdobrada que passa a ter condições de enfrentar e agredir o contendor. Em conclusão, a esses tipos de relacionamentos interpessoais,
Aparenta-me que o ser humano deixou de absorver as energias cósmicas ou divinas, por seu próprio erro, desligando-se do divino e busca desde então exercer o poder sobre o seu semelhante para assim vampirizar e absorver as suas energias vitais. De que maneira podemos nos religar e absorver as energias divinas depois de tantas vidas procedendo erroneamente? Talvez a resposta esteja no orai e vigiai, de maneira constante e persistente, sem descanso, sem tréguas, buscando equilíbrio de ações, pensamentos e plena consciência dos seus atos, pois talvez ainda o maior culpado deste errôneo proceder seja de quem se deixa dominar, vampirizar ou chantagear.